Você tem autoestima? Você gosta de você mesmo? Muitas pessoas se autodepreciam e até se autodesprezam, o que causa diversos problemas na sua vida pessoal e profissional. É o seu caso? E o que você pode fazer a respeito? Como uma pessoa desenvolve autoestima ou falta de autoestima? Será que a pessoa já nasce com autoestima? O recém-nascido não tem autoestima e nem falta de autoestima e nem excesso de autoestima, porque o bebê não tem nenhuma noção nem da própria existência. Ele é pura estrutura biológica. Na medida em que o bebê cresce, desenvolve, se torna uma criança pequena, ele aprende a pensar e se comunicar verbalmente, desenvolve autoconsciência, e daí a tendência natural é ter um apreço por si mesmo. E as suas necessidades físicas e emocionais são atendidas e assim por diante. Como ele é apreciado, ele se auto-aprecia. Ele aprende a se auto-apreciar. Aliás, o desafio, geralmente, na verdade, é superar o narcisismo infantil. Porque a criança pequena costuma pensar que ela é muito importante, que tudo gira em torno dela, que só ela que existe, e assim por diante. Ela não é egoísta, ela é egocêntrica, ela não tem capacidade de compreender ainda os outros. Isso vai ser desenvolvido um pouco mais adiante. Então é bem diferente. Mas existe um narcisismo infantil que tem que ser superado. E esse é o verdadeiro problema, geralmente. Porém, muitas crianças recebem a mensagem de que elas não têm valor próprio incondicional, que elas são intrinsecamente defeituosas, insuficientes e que precisam provar o seu valor próprio como seres humanos. Então, essas crianças se tornam jovens e depois adultos mais velhos, que talvez passem a vida toda tentando provar o seu valor, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Passam a vida toda tentando ser algo diferente do que são, tentando alcançar ideais, talvez até impossíveis. Acreditam que precisam apresentar resultados extraordinários e que elas precisam elas próprias serem extraordinárias para merecerem, provar que elas merecem ser amadas. E também essas pessoas tendem, muitas vezes, a se relacionar com outras pessoas egoístas. Aí o que acontece? A pessoa egoísta trata o outro bem enquanto o outro é útil. É como um objeto. Usou, está tratando bem, perdeu a validade, perdeu a utilidade, joga fora. Então, enquanto essa pessoa é útil para o egoísta, essa pessoa é bem tratada. Perdeu a utilidade, o egoísta joga fora. Aí a pessoa sem autoestima pensa, o que eu fiz de errado? Tá vendo só? Isso prova que eu não tenho valor. É como você querer a água de um poço seco, não conseguir dizer, olha, o poço não me deu água porque eu não mereço água. Não, não é você que não merece a água. O poço é que é seco. Então esse tipo de padrão e outros também prejudicam a pessoa. E a pessoa passa a vida inteira com várias experiências assim, uma atrás da outra. E é importante modificar isso, esses padrões de pensamento e comportamento. Agora deixa eu fazer umas ressalvas aqui. Primeiro, nem todas as crianças que nessa situação elas tentam provar seu valor, algumas podem simplesmente se tornar pessoas que se resignam. Eu sou assim mesmo, por que eu vou tentar? Tudo mais. Também não significa que não é necessário fazer esforços para se desenvolver e apresentar resultados. Eu tenho um valor humano incondicional, então não preciso fazer nada. Acontece que não é só o valor humano que está em questão. Se você quer um cargo, se você quer uma promoção, se você quer um relacionamento com uma pessoa e assim por diante, é razoável, em diversos casos, em diversos contextos, exigir que você apresente certos resultados e que se você apresentar, ok, você consegue aquilo. Se você não apresentar, você não consegue. Mas nesses casos, não é o seu valor como ser humano que está em jogo, mas sim aquele aspecto pontual. Nisso aqui, você se classifica? Sim ou não? Se você conseguir, você obtém aquilo. Se você não conseguir, você não obtém. Mas o seu valor como humano não está em jogo nessa questão. E também, por outro lado, a autoestima saudável, ela é totalmente condicional ou incondicional? É parte condicional e parte incondicional. Então, sim, você tem um valor como ser humano incondicional, independentemente do que você fizer ou deixar de fazer. Mas o seu valor como pessoa também depende, em parte, do seu comportamento. Isso tem de ser bem compreendido. Então, algumas pessoas podem ter uma baixa autoestima, sim, porque elas deixam de desenvolver
o seu potencial e deixam de realizar aquilo que elas podem fazer. Então elas não têm motivos plenos para ter uma autoestima. Não fez tudo que podia ser feito, que deveria ter sido feito dentro do razoável. Então esse é o outro lado. É parte condicional e parte incondicional. E um outro ponto muito importante também é esse conceito errôneo que muitos têm, que é assim: não, a baixa autoestima é a causa de todos os males. E elevar a autoestima é a solução de todos os problemas. Será que é assim mesmo? Será que a baixa autoestima é a causa de todos os males? Você acha que, por exemplo, um criminoso, ele tem problema de baixa autoestima, falta de autoconfiança, pensamento positivo? Pelo contrário, um criminoso tem muita autoestima, até em excesso, tem muito pensamento positivo e tem muita autoconfiança. E mesmo pessoas egoístas no nosso dia a dia. A pessoa que eu mencionei, que usa o outro, enquanto o outro é útil, e joga fora um objeto. Essa pessoa tem falta de autoestima ou tem excesso de autoestima? Ela tem excesso. Ela se considera melhor do que os outros. E também achar que elevar a autoestima é a solução de todos os problemas. É duplamente errado. Porque a questão não é elevar a autoestima. Não confunda autoestima com U, auto, de automóvel, móvel por si mesmo. Com auto com L. Alta fidelidade, Auto-Height. Não é isso. É autoestima, tem que ser equilibrada. Não necessariamente ficar aumentando. E nem tudo se resume à autoestima. O problema de uma pessoa pode ser falta de autoconfiança, falta de assertividade e assim por diante. Então uma pessoa pode ter autoconfiança e não ter autoestima, pode ter autoestima e não ter autoconfiança, pode não ter nenhum dos dois ou pode ter os dois. Então, a questão é equilibrar a autoestima e não apenas aumentá-la, e não só a autoestima. Não é a única questão em jogo. Mas como que nós criamos e aumentamos e equilibramos a autoestima? A chave é a linguagem e a ação. O nosso autoconceito foi codificado através de palavras e do comportamento. E as palavras interpretam o comportamento, e as palavras são o comportamento. E o nosso autoconceito, incluindo a autoestima, pode ser recodificado para reinterpretar o passado e redirecionar o futuro. Então, na hora que você aprendeu a se ver de certa forma e ver as pessoas e a vida de um jeito, você é obrigado a continuar pensando e agindo assim e apenas fazer melhorias, mudanças incrementais. Você pode modificar o seu paradigma, a sua forma de pensar e agir. Dentro do razoável, é todo um processo, mas é possível. Nós precisamos cuidar do nosso lado emocional, que é sempre parcialmente infantil, principalmente se houve esses problemas que eu mencionei na infância. E também é importante aprender e acreditar que valorizar a si mesmo e buscar seus próprios interesses de forma ponderada não é egoísmo. Ao contrário, é altruísmo esclarecido. Se uma pessoa deixa de desenvolver seu potencial, ela está deixando de desenvolver sua capacidade de ajudar outras pessoas. Se você, em vez de desenvolver seu potencial, você apenas ajuda os outros e nunca se autoajuda, nunca se cuida, você vai se limitar e vai se esgotar. Agora, uma pessoa que se desenvolve, ela aumenta a sua capacidade de ajudar os outros. Então, nesse sentido, é algo altruísta. Então, a questão não é só o meu interesse ou só o seu interesse, mas os nossos interesses. E, às vezes, nós temos que sim que priorizar os nossos próprios interesses. O exemplo clássico é de quando adultos estão levando crianças pequenas no avião e diz a mensagem: olha, se diminuir o oxigênio, vão cair máscaras automaticamente. Você coloca primeiro em você mesmo e depois na criança. Se você colocar primeiro no seu filho, você desmaiar, ele vai conseguir colocar em você? Não. Se você colocar primeiro em você mesmo e ele desmaiar, você vai conseguir colocar nele? Sim. E não é melhor você preservar a vida dos dois do que preservar a vida apenas dele? É bom para o seu filho que você sofra alguma sequela ou até morra por causa de um gesto impulsivo, de sentimentalismo e não de amor? Com certeza. Outro ponto muito importante: pare de buscar o amor ou a aprovação de pessoas egoístas. Todo relacionamento adulto entre pessoas capazes tem que ter reciprocidade. Então eu tenho X e quero Y, você tem Y, eu quero X. Vamos trocar, fica bom para os dois lados. Ninguém está se beneficiando à custa do outro. Todos são beneficiados.
Isso vale tanto para o pessoal quanto para o profissional, tanto para itens materiais quanto para itens não materiais. Quando você interage para compartilhar em uma via de mão dupla e o outro também, os resultados tendem a ser melhores para todos, para você e para o outro. E se a outra pessoa tem um mínimo de equilíbrio e bom senso, ela vai compreender isso e vai apreciar isso. E isso é um relacionamento saudável, um relacionamento onde existe reciprocidade. Dessa forma, você vai desenvolver uma autoestima equilibrada, entre outras habilidades e atitudes. Meu nome é Emerson Luiz e seja bem-vindo ao canal Pense e Age de Orientação Psicológica. Se você apreciou esse vídeo, dê joinha, inscreva-se, acione o sininho, compartilhe e comente. E lembre-se, pense e haja.